Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo. Criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Saudações, ouvintes da Rádio Mundial. Saudações a você que busca despertar, começando mais um programa Mistérios do Universo, comigo, professor e pesquisador Tony Hitchell. E nesse programa eu quero passar coisas muito interessantes para você. Fica comigo nesses próximos 25 minutos, que você poderá entender muita coisa do que está acontecendo. Antes de mais nada, eu quero que você se inscreva lá no meu canal no YouTube, chamado Web Terapias, onde você encontra outros vídeos meus e outros assuntos que falo aqui nesse programa Mistérios do Universo, assim também como assuntos relacionados à evolução humana, que faz parte dessa área minha, né? Desse tema de pesquisas, desse tema de vivência. Para você que está me ouvindo a primeira vez, eu atuo nessa área de campos energéticos e física quântica há muitas décadas e explico esses fenômenos, pesquiso sobre coisas e acontecimentos da humanidade que estão transformando totalmente esses princípios, né? Principalmente essa mudança para a quarta dimensão, que ela faz parte inerente de todos. Então acompanhe lá os meus vídeos que estão no canal e também tem os meus atendimentos que você poderá ver sem problemas lá no site Web Terapias. Ali tem toda a gama de atendimentos que eu faço, que são as consultorias ligadas tanto aos princípios energéticos humanos quanto aos ambientes, ok? Daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais sobre isso. Mas hoje nesse programa Mistérios do Universo, nessa noite de sábado que se inicia, as pessoas estão um pouquinho alarmadas, né? E eu recebi vários e-mails que estão até aqui comigo, né? Vários e-mails falando de coisas muito interessantes, né? Um calhamaço de e-mails. E esses e-mails, todos eles têm assim uma linha mestra igual. Todos eles têm um conceito muito parecido do que as pessoas estão sentindo. E o tema hoje do programa realmente seria o Brasil o país da gambiarra? Usar uma gíria muito chula, mas é uma gíria que é bem presente nos dias de hoje. Então as pessoas falaram, puxa professor, fala um pouco sobre o acontecimento de Brumadinho. Fala um pouco sobre a catástrofe que aconteceu no estado de Minas Gerais, no Brasil. E eu particularmente não quis me manifestar muito sobre isso, porque é muito sensacionalismo, uma coisa muito sensacional, né? As pessoas elas ficam para lá e para cá, você liga a televisão, fala sobre isso, você liga o rádio, falam sobre isso, você abre uma revista, falam sobre isso, a internet fala sobre isso, então fica aquela coisa muito martelada, aquela coisa toda hora, e no fundo todo esse sentido ele se perde, né? Porque atrás de uma grande tragédia existe uma grande história que está acontecendo. Uma história ruim ou boa, depende do ponto de vista. E é justamente sobre isso que a gente quer falar. Então, eu não quis falar realmente sobre isso, né? Falar de tantas tragédias. O povo já está bastante machucado, já está bastante sofrível. Porém, as coisas aconteceram e outros incidentes por aí também, né? Como por exemplo a morte dos 10 jovens queimados, né, no incêndio ali que aconteceu no centro de treinamento do Flamengo, né, onde tinham os containers ali, que eles estavam abrigados, e houve um incêndio lá no ninho do urubu, né?
uma coisa triste, e assim outras coisas mais, por exemplo, as pontes de São Paulo, né? A ponte que cedeu, a outra ponte que quase caiu, que ela foi interditada, né? Uma ponte na Marginal Pinheiros, a segunda ponte ali na saída para Dutra. Então, interessante que coisas estão acontecendo e elas não são apenas catástrofes, né? Elas começam a mostrar algo pequeno que tornou-se grande. E a base de tudo isso, né, cai naquela previsão, né, ela entra de encontro com aquela previsão que eu fiz há um tempo atrás, né, logo na virada de 2017, quando eu falei o que seria 2018, e para muita gente talvez agora comecem a compreender que o ano não muda em 31 de dezembro para 1º de janeiro, e sim, o ano vai mudar em março, então até março muitas coisas estranhas acontecerão. E a previsão principal, falando do ano de Júpiter, na Égide de Júpiter, né, essa energia desse astro gigante que tem aí, ele traz muita manifestação. E uma das manifestações mais fortes que ele traz é justamente que o sutil rege o espesso. E como eu falei, vocês que me acompanham, tem vídeos ali falando sobre isso, eu falei exatamente essa frase, que o sutil rege o espesso, e era um momento de tanto bom quanto ruim vocês perceberem que tudo que era pequenininho ia tornar-se-á, né? Tornar-se-á grande. Eu falei até esse nome, até brincando com o presidente Temer, né? Então, pessoal, será que isso foi diferente? Será que todas essas coisas que aconteceram, será que elas deviam ser evitadas? Será que elas poderiam ser menores? Ou elas eram pequenininhas e elas foram crescendo, crescendo, até não caber mais embaixo do tapete, que é uma gíria também, né? Então, diversas pessoas, elas comentam nos e-mails, né? Puxa, professor, o senhor tem uma experiência internacional, o senhor veio de outra nacionalidade, o senhor viajou vários países, lá fora é desse jeito, né? Lá fora, que eu digo fora do país Brasil. E eu digo uma coisa muito clara, não é. E é isso que as pessoas às vezes ficam um pouco tristes, né? Quando tem essa comparação. Mas por que será que não é? Então, o europeu, por exemplo, né? Você pegar um povo alemão, né? Que é um povo que eu trabalhei muito com eles, os germânicos, o povo austríaco, eles têm uma tendência da perfeição acima de tudo. Mas essa perfeição, ela não vem simplesmente por esnobe, ela vem uma perfeição justamente por conhecimento, e depois do conhecimento por comprometimento. E essa palavra, ela também dói no ouvido de muita gente, a palavra comprometimento. Então as coisas acontecem porque justamente ninguém dá o verdadeiro valor do que é para ser feito. Então quando fazemos um estudo de campo energético, tudo isso daí, não é porque eu seja bidu, também eu falo muito isso, que a gente fala não, do pequeno vai reger o espesso, né? E vai acontecer a coisa grande porque ela não vai caber mais, né? Existe uma teoria energética que eu sempre falo, isso é pesquisado por mim, em que tudo que é grande demais, ele acaba. Então sempre foi assim. Você pode olhar o acidente do Titanic, era um dos maiores marcos da náutica, né? Da navegação. Ele era grande demais para a época. Aconteceu uma tragédia, como um aprendizado. Numa época aí da aviação também começaram a ter aviões enormes, né? O projeto de aviões grandes. E tem até um filme, O Aviador, mostra claramente isso. Então chega um momento que tudo para justamente, né, os acidentes, os acontecimentos, mostrar que algo grande não pode mais ser contido energeticamente. Então o campo energético fica muito grande para ele ser controlado e tudo começa a se transformar. Isso não acontece diferente do Brasil, né? Eu sempre falo que o Brasil, ele é o berço da grande raça, né? Essa raça especial que está prevista para vir para o planeta, ela já está no planeta, já está nascendo nas crianças, nos adolescentes, nas pessoas mais jovens. Isso está acontecendo no Brasil. Isso não sou eu que estou falando, são povos que falam, a sabedoria iniciática. Mas chega um momento que o grande que tem no Brasil hoje é algo que não dá mais para ser guardado. Então basta fazer um retrospecto de alguns anos atrás. Então vai lá,
De repente vem aquela tristeza que você liga o rádio e tem uma boate que acho que foram 200 pessoas que morreram ou mais, se eu não me engano, que foi a Boate Kiss, né, no sul do país, em Santa Maria, né? E aí todo mundo virou especialista em espuma, se a espuma solta fumaça preta ou não, se pode jogar um fogo de artifício dentro de um show, numa casa de recinto fechado ou não, né? Todo mundo virou especialista, então ficou aquela martelada. As chuvas que aconteceram em Petrópolis, que foram dantescas, né? Que levou um monte de gente e não teve o cuidado merecido com o povo, né? Até hoje o povo está sofrendo. E assim sucessivamente, e esse ano de 2019 ele começa com novas tragédias, né? Que é a tragédia de Brumadinho, que nada mais é a repetição do que aconteceu em Mariana, né? Mariana, quando houve, que acho que foi em 2015, se eu não me engano, eu lembro muito bem, como se fosse o dia de hoje, né? Teve o mesmo atentado ali na boate em Paris, e todo mundo no Facebook escrevia assim: Prayer for Paris, né? Ou seja, reze por Paris. E o povo brasileiro também começou nessa mesma toada, nessa mesma coisa, reze por Paris. Mas estava acontecendo a coisa em Mariana. E como eu voei já bastante, então a gente conhece muito pelo ar como que é a parte de baixo do chão, né? Como são os rios, os relevos, né? A gente que tem a experiência de voagem tem essa visão, porque a gente visualiza muito olhando para baixo, né? Não é só a bússola e não é só os instrumentos, a gente acaba olhando também um pouco de visualização ao redor, né? Visualização de campo. E aí eu até comentei com o pessoal, falei, nossa, isso aí vai chegar até Abrolhos. E não foi diferente, né? Foi parecer um filme, né? Cada dia que passava aquela sujeira tóxica invadindo tudo, e até hoje tem rios mortos. Mas quando eu falei pro pessoal, falei, vocês deviam chorar por Mariana, vocês deviam rezar por Mariana, pelo povo de lá, o que houve? Eu fui perseguido, né? Eu fui mal interpretado pelo pessoal do Facebook, a turma não entendeu, achou ruim, achando que era mais importante. Não se trata uma coisa mais importante ou menos importante que outra. Se trata do berço que você está vivendo. Agora é o Brasil. Então quando você olha essas tragédias, e elas se repetem, né? Agora todo mundo é especialista em barragens, né? Ninguém se falava de barragem, agora todo mundo sabe se a barragem é diamantante, se ela é feita de concreto, se ela é feita de dejeto, se ela é feita não sei do que, né? Todo mundo agora sabe, e as pessoas agora ficam com isso na cabeça, ou seja, coisas estão acontecendo. Temos aí a questão das chuvas, né? As desgraças que todo ano sempre tem, as enchentes. E aí a pergunta vem, será que a gambiarra que está acontecendo, ela está só no ponto mais elevado das coisas grandes, como barragens, como viadutos, como desmoronamentos, né, ou quedas de prédios? Ou a desgraça ela está realmente nessa gambiarra do dia a dia do brasileiro? Porque eu pergunto para você, qual que é a diferença de um cozinheiro fazer uma comida estragada e matar centenas de pessoas? Qual que é a diferença do seu profissional deixar a roda do seu carro solta? Qual que é a diferença de um pedreiro fazer uma casa para você e ela cair? Vocês percebem que isso é muito comum também? Então, a atitude de várias pessoas que se dizem profissionais começa também a somar de uma forma muito ruim, né? E assim vão todas as coisas. E isso tem a ver um pouco com o lado inferiorizado que o povo brasileiro tem. O medo de querer crescer, o medo de querer evoluir, e acaba com essa coisa mais assim cambaleando, essa falta de acreditar, essa falta de fazer a coisa como se deve, então acaba fazendo como vai, né? E aos poucos a gente começa a perceber que houve muita corrupção por trás, que houve muita negligência, que houve muitos interesses para se ganhar dinheiro, como sempre, e sobretudo termina numa coisa só: a falta de comprometimento de cada pessoa envolvida num processo. Quer seja essa falta de comprometimento por uma ignorância, por não saber o que está fazendo, não saber o grau de sua responsabilidade, quer que essa perda de comprometimento seja comprada, né? Então é muito triste, porque como diz muitas pessoas, né? Elas falam, está na mão de Deus. E é mais ou menos isso, né?
Basta você andar pelas ruas de São Paulo, olha lá o viaduto da Avenida Pacaembu. Eu convido você, anda embaixo ali da Avenida Pacaembu e olha ali para o alto e você vai ver os ferros expostos. Ferro exposto, você não precisa nem ser engenheiro para entender que aquilo lá não é mais uma estrutura. Então aquilo está vulnerável a uma queda, vulnerável a uma destruição. E assim sucessivamente, por tudo que você verá, né? Então, no trânsito, quando você vê buracos, quando você vê coisas que podem acontecer, uma tragédia, um acidente, e a própria questão da criminalidade no Brasil, então tudo isso mostra que a gente vive numa amarrada de gambiarra, né? Numa coisa que em engenharia se fala que é bypass, né? Até um termo de engenharia, um bypass técnico, né? Que é fazer uma situação por outra para dar certo. E isso a gente via muito quando trabalhava com as empresas grandes tendo essas coisas acontecendo também. E aí, como que a gente convive com isso? Então, o comprometimento acaba também gerando a falta de confiança entre as pessoas. E essa falta de confiança num campo energético, ela traz uma coisa chamada holopensene, que eu sempre comento aqui com vocês, meus ouvintes. Holopensene é a soma do pensamento de todos. Então, o que será o pensamento de todos no momento desse de transformação? O que será o momento do holopensene no momento em que o nosso Brasil começa a ter uma transformação para tentar um governo novo, tentar uma vida nova, com novas ideias, né? Quando você começa um ano onde tem atentados terroristas, por exemplo, no Ceará, quando você começa um ano com tragédias, quando você começa um ano com embates políticos, quando você começa um ano com tanta coisa, isso faz cada vez mais as pessoas, vamos dizer a palavra bem certa, encher de porcaria na cabeça, encher de coisas que não vão valer a pena, porque tudo isso é um aprendizado, não podemos esquecer disso, mas o campo energético mais forte que gera é a falta de foco. Cada vez mais as pessoas vão se afastando daqueles ideais que elas tinham. Então um exemplo muito básico, você virou seu ano, você fez seus planos, né? Mesmo que eu falei, você não acreditou, mas você foi lá, pulou as ondas, conversou com Iemanjá, fez o seu despacho, fez as suas coisas, mas você agora esqueceu o que você tinha que fazer. Você ficou perturbado com todas essas ideias, com todas essas coisas. E aí eu pergunto, o que você tem a ver com tudo isso? Né? Uma parcela você tem a ver, lógico, somos todos uns, mas você é responsável por tudo isso? Ok? Então, o que você tem a ver com tudo isso? Tudo ou nada, né? Por isso que eu comecei o programa falando justamente sobre isso. E quando falamos de campo energético, é algo que não está apalpável, mas ele está acontecendo. Então, por exemplo, qual que é o campo energético que hoje está lá em Brumadinho? Né? Será que as pessoas estão dispostas a querer transformar a vida? Será que famílias que perderam filhos ou perderam esposos ou esposas estão preparados para começar uma nova vida? Foi jogado fora não só a vida de quem morreu, mas uma família inteira, provavelmente. O povo que assiste, ele está preparado para uma nova mudança? Não. Então a gente tem que começar a pensar nessas negligências, nessas gambiarras com muito mais atenção, né? Com muito mais cuidado. E eu convido você a ajudar não só a ti, mas as outras pessoas a estarem um pouco mais focadas no comprometimento em fazer as coisas certas. Eu sempre falo do secreto, do sagrado, o que você tem no seu íntimo, naquele momento que ninguém está olhando para você, o que você faz? Como que são as suas coisas? Você precisa de um patrão para trabalhar direito? Ou quando seu patrão vai embora você continua trabalhando bem? Você precisa de alguém estar te vigiando? Ou quando essa pessoa vai embora você não faz nada? Né? As suas coisas são organizadas ou você depende de uma situação para mudar? Você precisa ficar ruim para ir para o bem ou você já está focado no bem para evoluir? Estão entendendo o espírito da coisa? Isso é a formação de campo energético. Muita gente acha que está no mundo da ideia, não é. Isso é um campo que gera um holopensene que automaticamente as coisas vão acontecendo. Porque veja bem, morreram pessoas, mas num país onde morrem quase 70 mil pessoas por ano por causa de crimes, e tanto faz elas serem homens, mulheres ou gays, porque são pessoas tudo do mesmo jeito, né? Então não tem que ter essa divisão, feminicídio, homicídio ou gaysídio, mas sim pessoas que estão morrendo, que não era para morrer ninguém, nenhuma delas,
Então, parece que a morte se torna algo muito normal, parece que a morte se torna algo corriqueiro. Veja o exemplo, lá na Indonésia tiveram os garotos de um time de futebol que ficaram presos num túnel ali, né, numa caverna. Morreram 2 mergulhadores para salvá-los, eles conseguiram ser resgatados, né? Foi a coisa mais linda. Enquanto que no Brasil morrem jogadores trancados num container, né, onde não era nem para estar lá. Então o que é esse descaso com a vida humana? Então morreram pessoas que estavam na rota de uma lama, que independente se a barragem cairia ou não, essas pessoas não eram para estar lá. Independente se trocou a sirene ou não tocou, independente de qualquer plano que exista, está errado, né? Aviões que caem, por quê? Pensar, essas tragédias por causa da chuva, ninguém é mais forte que a natureza vence tudo, essa é a lição que a gente tem pelo mundo inteiro. E o Brasil, que é um país que não tem guerra, não tem vulcão, não tem terremoto, ele se torna um país tão perigoso quanto os países que têm terrorismo, vulcão, terremoto, né? Na Itália, por exemplo, tem 2 cidades ali, né? A ilha de Sicília e Nápoles, que estão ao lado do Vesúvio, né? Então tem Vesúvio em Nápoles e tem o outro vulcão na Sicília. E aí, como que fica, né? Tem o Etna e o Vesúvio, os 2 vulcões italianos. E aí, né? Você vai para outros locais, tem tremor de terra. Você vai para o Oriente Médio, tem um risco de terrorismo. Você vai para a África, tem genocídio. E aí? Morrem pessoas, né? Tem até um motivo, tem uma guerra, tem uma catástrofe natural, tem uma avalanche, às vezes quando tem neve. Mas por que no Brasil tudo isso acaba ficando normal, num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza? Será que algo não está errado? Ou será que algo é proposital para mostrar que a gente tem um caminho para mudar? Então eu convido você, ouvinte, a transformar a sua vida, a começar a entender um pouco mais sobre esse jogo de Matrix que existe, né? Porque a imprensa, ela é sensacionalista, e o jeito que as coisas são mostradas não são verdadeiras. Tenho certeza que se você for a Brumadinho, e se você for para o Flamengo ali, ou se você for para qualquer outro lugar, você verá que a história é bem diferente do que é contada, né? Pode ser até pior do que é contada, mas a realidade é uma só. Você precisa estar presente no seu campo energético. Essas coisas, elas sempre vão acontecer enquanto as pessoas não estiverem focadas no seu campo energético. E esse foco no campo energético é um foco de 4ª dimensão. Não adianta você ir lá e querer transformar o planeta. Você não vai conseguir. Mas você pode transformar a sua energia e por osmose a sua energia transforma a energia de outra pessoa, de outra, até você ter uma sociedade transformada. Isso que está acontecendo é a herança maldita de 3ª dimensão, onde as pessoas se canibalizam uma com a outra, onde as pessoas precisam comer a outra para poder existir, onde as pessoas pisam na cabeça da outra para ela existir. 4ª dimensão já é um campo totalmente diferente. Então eu considero que realmente essa transformação é um grande mistério do universo. Faz parte de um mistério viver em sociedade. E nesse campo de 4ª dimensão, jamais você pode estar imerso nessas ideias que travam você. Automaticamente, quando o seu campo energético melhora, você tem um nível de nitidez, você tem um nível de lucidez energética maravilhoso, fantástico. Aquilo que eu falo, quando a sociedade está indo para um lado, você vai para o outro, né? Porque por trás de tudo isso existe o objetivo de tirar o foco, tirar o objetivo principal, que é você. Não que você tenha que ser desumano, não é isso. Mas é algo muito mais profundo que você, que é meu ouvinte, já está captando, que é pensar sem a caixinha, não é nem mais fora da caixinha. A caixinha nem existe mais. A caixinha fazia parte da 3ª dimensão. Então é algo que eu falo muito mais sério. É algo de você estar num outro nível energético, numa outra frequência, ao ponto de falar, puxa, mas por que eu não estava lá? Por que não aconteceu comigo? Entende isso que eu quero dizer? Você não entra nesse campo de frequência. É como se, por exemplo, numa situação, você pudesse ser salvo. Que muita gente chama isso de milagre, não deixa de ser, né? É algo divino. É algo que realmente está na mão de Deus. Porque Deus não joga dados. Já dizem isso
né, o próprio Stephen Hawking falava isso, o próprio Einstein falava isso, Deus não joga dados. Então existe uma ciência por trás disso, isso é quântico. Então você não está nesse campo de vibração, você não está nessa frequência. Porque há pessoas que sofrem um acidente e há pessoas que não. Elas são melhores que as outras? Não, ela não está numa vibração desse nível. Então eu convido você a participar, né, do meu atendimento de relocação quântica energética, porque eu vejo que muita gente está ali do lado do pote de ouro, muita gente está ali do lado do despertar, mas ela não tem o campo energético adequado para fazer isso. Ela não está vibrando, então ela cai. É como se fosse uma gangorra, né? Ora a pessoa está animada, ora a pessoa está desanimada. E tem aquele buraco ali que ela fica parada, né? Como se você jogasse uma bolinha num tobogã. Então fica sempre ali parada a bolinha. Ela vai para um lado, vai para o outro, mas fica sempre na parte funda. E você está ali do lado do ouro, você está ali do lado da liberdade, da evolução, mas você não desperta, você não cresce. Porque o seu campo quântico, e falando português bem claro, né, está baixo, né? Não está nem negativo nem positivo, ele está baixo. Então eu convido você a realmente transformar isso, né? A relocação quântica energética é um método criado por mim que faz esse despertar, que faz você entender realmente o quanto você está no mundo de ideias erradas e você começar a despertar para o momento certo. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 9 47 22 99 80. Repetindo, 9 47 22 99 80. Veja outros vídeos e se inscreva no canal do YouTube Web Terapias. Web Terapias, canal no YouTube do pesquisador e professor Tony Hitchell. Então agende seu atendimento de relocação quântica energética comigo, né? Você pode acessar o site e mandar um e-mail, e também você pode usar o telefone, né, com WhatsApp para fazer seu agendamento. Eu atendo em São Paulo, em Campinas e no interior também. O telefone é 11 9 47 22, 11 9 47 22, para o seu novo despertar, para você entender realmente que estamos, apesar de todas as tragédias, num mundo muito abençoado, de grande transformação. E 2019 não será diferente para muita gente, desde que esteja nesse campo de vibração. Honrara a todos e até o próximo programa Mistérios do Universo. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br.